Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos mostrar a 450 AJ, o equipamento da JLG, 15 metros diesel. Vamos conhecer? Pessoal, começando fazendo aqui um geral sobre a máquina. Essa daqui é uma máquina motor diesel da marca Deutz. A plataforma de 15 metros de altura de trabalho. Aqui a gente chega na parte do painel dela, onde mostra as funções. Esse daqui é um modelo de máquina no 2019. Ela tem esse visor onde mostra aqui o orímetro, códigos de falha, questão do ciclo do motor, né? Isso aqui é falando sobre o código de falha, né? Foot switch. Então aqui é a questão da reconfiguração do painel, certo? Aqui, funcionamento: puxa o botão stop, direciona para onde você quer, se é o comando lá no cesto ou aqui na base. Aqui você faz o funcionamento da máquina para cima. E aqui para baixo você faz a função auxiliar. Essa função ela não deve ser utilizada como em um ambiente interno, você querer usar essa máquina diesel para poder usar a bateria dela e fazer essas funções. Essa função auxiliar, ela é exatamente no momento que a máquina deu algum problema, faltou combustível, você estiver no alto, você possa fazer a descida. Certo? Vou mostrar aqui agora um pouco de frente. E mostrar agora os detalhes do cesto. Mostrando um pouquinho sobre o painel, certo? Primeiramente, aqui ela tem essa cordinha, né? Na verdade não é bem uma corda, mas ele é um dispositivo anti-esmagamento. Como que ele funciona? Se você estiver elevando a máquina e porventura você não olhou para onde você estava indo e acabou que sendo pressionado contra o equipamento nessa direção, isso daqui ele solta, e quando ele solta, a máquina para e desce um pouco o braço dela. Para quê? Para a pessoa poder, ela não ficar presa no local. Então esse é um dispositivo de segurança. Esse é o joystick de drive, que é o que anda com a máquina para frente e para trás, além da direção, para um lado e para o outro, direita e esquerda. A frente da máquina é lá e a traseira da máquina aqui. Então por isso que eu falei, frente e trás. Esse é o joystick o main lift, né, que é para poder você subir o braço primário, o lift, e fazer o giro da base dela sobre o chassi. Esses botões, cada botão ele pertence a uma função. Aqui é o da lança, né, esse braço primário que ele entra e sai, né, por isso o nome da lança. Esse é do jibe, que é esse pequeno braço aqui. Esse daqui é uma função que essa máquina não tem, que é a lança do braço secundário. Esse daqui é o braço secundário. Esse é o giro do rotate, que é o cesto. Ele faz o movimento girar para um lado e girar para o outro. Aqui você tem o nivelamento do cesto. Conforme você vai levantando a máquina, o cesto ele alinha automaticamente. Porém, se por algum motivo ele não fez esse alinhamento, ou você precisa inclinar ele um pouco, seja para carregar no caminhão, seja para fazer algum serviço, você consegue fazer esse nivelamento por aqui. E esse último botão, ele serve exatamente para você controlar a velocidade de deslocamento da máquina. O centro é a velocidade normal, para cima é a velocidade coelho, ela aumenta a aceleração da máquina e ela anda mais rápido. E totalmente para baixo é a modo rampa. Então ela tem uma aceleração alta
porém uma velocidade baixa com o torque mais alto. Então, para ela poder vencer os obstáculos de forma mais fácil. Aqui entra a buzina. Esse é o botão stop, né, também conhecido como homem morto. Aqui, esse botão onde você faz a ignição do motor, quando você pressiona ele para cima. Quando você pressiona ele para baixo, ele faz o botão auxiliar, a descida auxiliar. Da mesma forma que tem lá embaixo, aqui você também consegue fazer a descida auxiliar. E esse daqui, o que acontece? Se a máquina ela tiver, deixa eu ver, se a máquina tiver rotacionada a base dela, além do ângulo dos pneus, e você tentar movimentar ela, ela não vai andar, por segurança. Porque você pode muito bem estar com a máquina invertida e, por exemplo, aqui dá um vidro, e você, ao invés de ir para frente como você está querendo, você acaba indo para trás. Então esse botão é para você mostrar para a máquina que você sabe o que você está fazendo. Então você aciona ele e coloca na direção que você quer, para ela poder fazer o deslocamento da forma correta. E aqui nós temos o pedal. Todas as funções da máquina, elas são acionadas por ele. Então, nada adianta eu fazer apertar qualquer botão aqui, se eu não tiver pressionado o pedal, ela não vai funcionar. E esse daqui é o que controla a velocidade da operação de todas. Então, ou seja, aqui é o modo tartaruga, né, a lesma, e aqui o coelho. Então eu vou e controlo isso. Vou fazer aqui uma simulação de uso da plataforma, começando pelo talabarde, certo? Esses ganchos aqui e aqui são os pontos corretos de fixação deles. Muitas pessoas costumam colocar ele aqui, 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 do lado de cá, né? Porque são pontos mais fáceis e muitas vezes a pessoa coloca no canto de cá e consegue andar pelo cesto de uma forma muito mais simples. Porém, não é o correto. Essa estrutura, ela não foi projetada para aguentar o peso de uma pessoa, se a pessoa vier a cair. Como é que a pessoa cai? Pode ser ou a máquina caiu em algum buraco enquanto você estava andando e fez um efeito catapulta, né? Ou algum acidente iminente. Então isso aqui não tem capacidade de segurar. Diferente disso aqui que vai te prender para baixo, né? Na posição próximo do cesto, mesmo dos pés da base do cesto, e não deixar você fazer o efeito para fora da plataforma, né, do cesto. Então assim, iniciando, botão stop, também conhecido como homem morto. Aqui eu faço a ignição do equipamento. O equipamento já está funcionando. Se eu mexo em qualquer uma das funções, não consigo operar nada. Eu preciso do pedal. E aqui é o seguinte, pressiono o pedal, ela altera a aceleração dela e indica para mim que o pedal está acionado. Se eu não faço nenhuma função, ela aciona como erro, porque eu estou apertado o pedal e não estou fazendo nenhuma função. Quando eu tiro o pé, a falha some. Então, ou seja, a máquina não tem mais a falha. Aí eu pressiono e aí eu faço função. Então, ou seja, nesse momento você consegue fazer o trabalho com a máquina. Se eu tiver pressionado ele e descer o botão e no momento eu tirar o pé, ela para, independente se eu estou com o botão pressionado ou não. Agora fazer o teste dessa função. Então, ou seja, aqui, coloquei a máquina para subir, certo? Se eu tiro esse sistema, desencaixei ele, a máquina para, minha mão continua ali, ela dá um barulho de falha. Isso aqui. Parou. Então, ou seja, vocês perceberam que ao fazer o movimento de subida, enquanto você elimina esse cabo do conector dele, a máquina, além de parar, ela faz um movimento de descida e fica acionando a sirene. Essa sirene para avisar outras pessoas próximas
que aconteceu alguma coisa de errado com o equipamento. Aqui agora eu vou ligar novamente o equipamento e fazer o teste do potenciômetro. Aqui eu vou iniciar a operação no modo tartaruga, no modo lesma, né? Então aqui, ó, eu começo a subir o braço, ele vai lento. Conforme eu vou aumentando a velocidade, a gente também vai aumentando a nossa velocidade. Então, ou seja, o principal é, quando você for iniciar o uso de um equipamento, você conhecer ele no todo, todas as funções, como faz cada um, onde está cada botão, para você ter uma maior facilidade e um reconhecimento do equipamento que você está trabalhando. A JLG tem um benefício muito grande, que independente se é máquina diesel ou máquina elétrica, o painel dela segue a mesma linha. São raras as exceções das máquinas que mudam o painel. A gente tem, por exemplo, a Tucan 32E, essa máquina que está aparecendo na tela de vocês agora. Esse equipamento, ela tem uma tela diferente, um painel diferente. Já todas as outras linhas da JLG trabalham exatamente com essa configuração. Joystick, os botões, potenciômetro e a tela de código de falhas ou função que você está acionando. Agora eu vou mostrar como funciona a parte de baixo dela. Todas as funções aqui por baixo. Então, ou seja, primeiro item, a chave tem que estar selecionada aqui para esse comando, né? O roxo aqui, o azul lá em cima que é o sexto. Então, selecionando aqui, você puxa o botão. Ela fez também a leitura dela, né? Acendeu aqui os LEDs. Então agora eu faço a ignição da máquina. A partir do momento da ignição, para fazer as funções, você tem que utilizar as duas mãos. Então aqui eu habilito, o motor já mudou a rotação dele, e aqui eu faço a função. Todas as funções, elas são exatamente com esse botão. Então aqui e aqui o auxiliar é somente com o motor desligado. Então eu desligo o motor e aí eu consigo acionar o auxiliar, conforme eu já te mostrei antes. Nesse equipamento, mostrando aqui internamente ele, você tem aqui o painel de comando, o tanque de combustível, certo? Nós utilizamos apenas o S500 diesel comum. Você não deve misturar o S10 com o S500, que são os dois modelos de diesel. Por que isso? Porque se você faz a mistura deles e o equipamento fica parado, certo? Vamos dizer que ele ficou, sei lá, um mês parado, a mistura dos dois combustíveis ela acaba formando uma borra na bomba injetora. Então acaba sujando os bicos tudo e o equipamento começa a dar falha. Então por isso que o ideal é você sempre utilizar um tipo de combustível, seja o S10 ou o S500. Nós optamos aqui por indicar para os clientes sempre o S500, que é o que você encontra com maior facilidade em qualquer posto. Esse daqui é o tanque de óleo hidráulico da máquina. Ele sempre vai ficar mostrando o visor. Quando a máquina está totalmente elevada, ele por muitas vezes ele some, mas não que a máquina está sem o óleo hidráulico. É porque o óleo saiu desse compartimento e foi preencher os pistões para poder realizar a elevação do equipamento. Conforme eu falei anteriormente, essa máquina possui um motor Deutz. Esse motor é um motor de 3 cilindros diesel, refrigeração a óleo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa máquina, diferente de alguns outros modelos, você não precisa estar conferindo o nível de água do radiador. O radiador dele utiliza também do óleo de motor que faz a refrigeração do mesmo. Então você tem esse benefício desse trabalho a menos na verificação diária do equipamento. Você tem que continuar conferindo a parte do óleo, a vareta de óleo se está no nível, mas a água você não precisa se preocupar com isso. Aqui nesse motor nós temos aqui a parte do motor,
aqui a bomba de deslocamento e aqui a bomba de funções. Ali é o filtro, né, de limpeza do óleo dela, o óleo hidráulico. E aqui nós contamos com o equipamento também 4x4. O que é o equipamento 4x4? Esses equipamentos eles rodam exatamente as 4 rodas, né, ao mesmo tempo. Ele, diferente de um carro, ele não tem eixo, não tem cardan. Ele funciona exatamente por um motor acoplado na própria roda, que é um motor hidráulico também. Aqui a gente consegue ver com mais clareza. Esse é o motor hidráulico. Ele é acionado por essas mangueiras que vão direto no bloco hidráulico que fica na parte de baixo do equipamento. Daqui não dá para ver. Esse motor hidráulico, ele faz funcionar esse torque hub que chama, que é essa peça aqui, certo? Com as engrenagens e faz a máquina andar. Quais são as limitações desse sistema? Com relação a deslocamento. No seguinte sentido, percurso em metros. O ideal dessas máquinas é você ter um deslocamento máximo de 500 metros nas máquinas a diesel e 250 nas máquinas elétricas. Por quê? Na máquina diesel, você tem esse motor hidráulico que ele está constantemente em lubrificação. Se você esquenta muito esse motor, você acaba afinando o óleo, então você passa problemas no sistema de engrenagem. No caso das máquinas elétricas, o motor elétrico, ele pode vir a esquentar e dar problema no induzido. Então, ou seja, a recomendação é não ultrapasse os 500 metros de deslocamento contínuo. Se você precisar fazer um deslocamento maior do que isso, você chega nos 500 metros, espera a máquina esfriar um tempo, 5 minutos, 10 minutos, e depois você continua mesmo. Um outro ponto importante desses equipamentos e que diferenciam eles no uso para os equipamentos elétricos são esses pistões. Eles servem exatamente para poder fazer o nivelamento da máquina, né? Então, como essas máquinas trabalham em terrenos de terra, pedra, então não são terrenos totalmente regulares. Então, esse sistema ele empurra o eixo para baixo para poder nivelar o equipamento, enquanto o outro para cima para poder alinhar. E ele faz isso durante o uso. Você está andando com o equipamento, ele já vai copiando esse terreno. Ela não serve para trabalhar em rampas muito íngremes, não é essa a ideia. É simplesmente para correção do terreno em termos de buracos. Para equipamentos para trabalhar em rampas, você precisa de equipamento com patola, ou então até mesmo a JLG desenvolveu um equipamento novo, que é a 660 com nivelamento do chassi. Então essa máquina tem uma aqui no Brasil, é um equipamento extremamente revolucionário. Eu vou colocar uma foto deles aqui na tela para você poder reconhecer. Pessoal, termino o vídeo de hoje sobre o equipamento 450J. Espero que tenham conseguido compreender o funcionamento do mesmo, as funções, como é que funciona, o sistema de segurança da máquina, o motor, né, o tipo de combustível. Então são pontos aí que eu busquei demonstrar e para que possam ter uma visualização melhor sobre o equipamento em si. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta e curte, além de se inscrever no nosso canal para poder fazer crescer cada vez mais e a gente poder trazer os vídeos a cada semana. Valeu!